Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a rotina de estudos ideal. Será que esse trem existe? Será que esse trem não existe? Será que dá pra gente ter a mesma rotina de estudos ao longo de diversos momentos da nossa vida? Pois é, eu estava me perguntando sobre essas coisas esses dias e resolvi ter essa conversa aqui com vocês porque eu achei que seria interessante. Então, bora lá! Seguinte, para você que está chegando agora aqui no canal, eu falo sobre física, vida acadêmica, divulgação científica e eventualmente algumas outras coisas que me der na telha. E nesse vídeo aqui eu resolvi trazer essa conversa sobre rotina de estudos ideal, porque eu estava pensando nisso esses dias e como em geral é uma questão que muitas pessoas têm sobre rotina de estudos, sobre como estudar da melhor forma, eu resolvi trazer uma contribuição nesse assunto aqui com base na minha vida acadêmica, com base no que funcionou para mim, no que não funcionou. Então, queria ter essa conversa com vocês aqui. E para caso você esteja chegando aqui agora e não seja inscrito aqui no canal, se inscreva para poder acompanhar os próximos conteúdos e ative as notificações para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. E, no mais, se achar interessante a conversa, deixa seu gostei aí no vídeo, que vai ajudar bastante na divulgação do canal. E, primeiramente, antes de começar, eu quero reforçar o que eu vou dizer com base no que eu penso sobre o assunto, com base na reflexão que eu estava tendo. E eu já quero começar dizendo logo o seguinte: rotina de estudos ideal não existe. Isso por quê? Porque rotina de estudos ideal, você assume que seria ideal e você tem um modelo ali de rotina e esse modelo de rotina serviria para todo mundo. Não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que cada um tem a sua forma de estudar, cada um tem a sua forma de aprender, cada um tem uma bagagem diferente, cada um tem um ambiente diferente. Então não dá para a gente simplesmente encaixar isso num livro e falar assim, não, isso aqui é ideal e ponto. E nesse sentido, um dos erros que eu vejo muitas pessoas cometendo é tentando copiar a rotina de estudos de outras pessoas, tentando seguir estritamente o que outras pessoas fazem, achando que vai ter os mesmos resultados, quando na verdade isso não necessariamente acontece, porque como eu falei, cada um é um aqui, então esse é um grande erro, tentar copiar a rotina de estudos de outras pessoas. Porém, tem uma coisa que vale dizer aqui, que é cada um deve construir a sua rotina. E para isso, a gente deve testar diversas coisas até a gente entender o que dá certo pra gente. E nisso de testar diferentes coisas, pode ser que, por mais que a rotina de fulano não sirva para você, você possa se inspirar nela, ver, testar e ver se dá certo ou não, entendeu? Pode ser que uma coincidência dê certo para você, pode ser que não. Então, vale a pena testar diferentes rotinas para ver a que se encaixa melhor com você, o que você pode aproveitar de uma, o que você não pode. Então é muito na base da tentativa e do erro para você aprender, a forma como você aprende, para você aprender a forma como você deve estudar, deve se portar diante dos estudos e a forma como você consegue se organizar melhor para ter uma rotina de estudos ideal que funciona para você. Porque é basicamente esse o papel da rotina de estudos. Ela tem que funcionar para você, entendeu? Então é basicamente isso. E nisso de encontrar uma rotina de estudos ideal para você, ainda assim essa rotina ela pode mudar, porque os compromissos de uma pessoa mudam ao longo da vida, essa pessoa muda de lugar, então tem vários fatores que fazem com que essa rotina de estudos que você construiu e que está funcionando para você no momento, pode ser que ela não funcione mais e que você tenha que mudar ela. Só que, apesar de dizer isso, eu percebo e vejo que de certa forma, há alguns padrões gerais que eles se repetem e que, em muitos casos, podem funcionar. E eu quero divagar um pouco mais a respeito disso. E aí, antes de falar de padrões gerais, de regras gerais, eu queria falar sobre a identificação de padrões e sobre a construção de rotina propriamente. Em que eu vejo que, para você construir uma rotina, você precisa testar várias coisas até ver o que dá certo para você. Então, é muito na base da tentativa e do erro. E a partir dessa tentativa e erro, você vai encontrar alguns padrões. E aí, a partir do momento que você identificou esses padrões, repete. No meu caso, eu identifiquei o padrão de que por 90 minutos, 1h30, eu consigo ficar concentrado. A partir daí, eu já tendo a me distrair e desfocar. Então, eu, em geral, garanto que eu consigo ficar 1h30 e depois daí eu dou uma pausa, vou beber uma água, enfim, vou distrair para depois voltar. Tem momentos, obviamente, que eu consigo estender bem mais do que isso, principalmente quando eu estou muito envolvido com o que eu estou fazendo, só que esses momentos, eles não são diários, digamos assim. Eles não são o padrão, eles são a exceção. Então, o padrão é eu conseguir concentrar 1h30 e a exceção é eu conseguir render por 3 horas, 4 e por aí vai.
né? Então, eu garanto que quando eu vou estudar, eu vou ficar pelo menos 1h30, depois descanso, aí depois mais 1h30 e vou fazendo dessa forma, levando, porque assim eu vi que funciona para mim. E um detalhe que eu queria falar ainda sobre a construção de rotina é que, em geral, a gente tem que ser ágil para poder construir essa rotina. Então, por exemplo, a gente tem que, a partir do momento que a gente identificou o padrão, repete. Se está dando errado, procura identificar o que está dando errado, procura mudar, para depois se adaptar e se ajustar e conseguir mudar rapidamente para você não perder tanto tempo assim e deixar de lado os estudos ou qualquer coisa que você precise de uma concentração maior, em que a gente tem que saber ser flexível muitas vezes com a nossa rotina de estudos para que a gente encaixe as mudanças da nossa vida a ela, né? Agora sim, falando de regras gerais e padrões gerais, eu queria começar dizendo que podem ser válidos ou não para você, depende, você tem que testar conforme eu falei, só que eu resolvi elencar eles aqui mesmo assim, porque eu percebi que não só na minha vida, né, mas na vida de outras pessoas também, esses tipos de rotina, esses tipos de padrões, eles se repetem, e aí eu resolvi elencar eles aqui e trazer para quem de repente estiver muito perdido para construir uma rotina de estudos. E a primeira regra geral para uma boa rotina de estudos aqui seria um tanto quanto simples e óbvia, que na verdade é você dividir os seus tempos e saber o tempo que você tem para cada tarefa. Então, por exemplo, se você trabalha, estuda e faz inglês, saiba o tempo que você tem para trabalhar, saiba o tempo que você tem para estudar, saiba o tempo que você tem para o inglês e divide direitinho os tempos, bota ali no papel para você saber o tempo que você tem para cada coisa. E agora uma segunda regra geral seria você escolher uma abordagem. Por exemplo, você tem 2 matérias, você está fazendo 2 disciplinas. Você pode escolher a abordagem de concentrar as tarefas em um dia só, ou em um bloco de tempo só, ou dividir essas tarefas. Por exemplo, você pode escolher estudar tudo de uma matéria em um dia só e tudo de outra no outro dia e intercalando. Ou você pode escolher, por exemplo, estudar um pouco de uma em um dia e um pouco da outra nesse mesmo dia. Ou seja, vale muito a pena testar para ver o que funciona para você nesse sentido. Então, é muito de cada um isso. Aí, um terceiro ponto aqui para você ter uma boa rotina de estudos é saber entender que você nem sempre vai conseguir seguir ela. E tendo essa relação mais saudável com a sua rotina, você vai, querendo ou não, ter, acho que mais adesão a ela, porque tem dias que seu corpo não vai estar legal, tem dia que você vai estar doente, tem dia que você vai estar mal, tem dia que vai cair do mundo para você e você não vai estar conseguindo seguir. Então, saber, às vezes, entender e respeitar que em determinado momento não dá para você fazer tal coisa e que tá tudo bem, no dia seguinte você recomeça. Só que isso, obviamente, não é uma desculpa para você simplesmente não fazer as coisas. É mais de você entender que em tal dia deu determinados problemas que você não conseguiu fazer as coisas, só que você tem os demais dias para poder fazer. Então é saber respeitar o processo, entender que vai ter falha ali no caminho, mas que no dia seguinte, se você estiver bem, você volta e tá tudo certo. O importante é você ser constante aí no longo prazo. Então, não é porque deu errado num dia que vai dar errado nos demais. Agora, um quarto ponto aqui de regra geral que eu queria falar é saber aproveitar os seus períodos de férias. O que eu quero dizer com isso? As férias, em geral, ou períodos que a gente não tem poucas atividades, são bons momentos para a gente fazer testes de rotina, fazer testes de estudos e eventualmente colocar coisas em dia que a gente não conseguiu no meio da correria. Então, com isso, eu não quero dizer que necessariamente, passar suas férias inteiras estudando sempre, não, nada a ver. A questão é simplesmente o seguinte, tem um determinado momento da sua vida que você vê que tal coisa não está andando legal com a sua rotina de estudos, aí você vai ter umas férias ali de um mês. Você para, sei lá, 2 semanas, alguma coisa nesse sentido, para você fazer testes com a sua rotina de estudos, para você se entender melhor, para que quando você voltar, você volte melhor e você consiga desempenhar ainda melhor nas tarefas que você tem para fazer, nas disciplinas que você tem que fazer e por aí vai. Aí, resumindo, são basicamente esses 4 pontos que eu resolvi trazer aqui para ajudar quem de repente está tentando construir uma rotina de estudos em que, só recapitulando, o primeiro deles seria dividir os seus tempos, saber o que você tem de tempo para cada tarefa. O segundo ponto seria você escolher a abordagem de concentrar tarefas em um dia só ou dividir tarefas. O terceiro ponto seria você saber respeitar
o corpo e os momentos, né, da sua vida. E o quarto ponto seria você aproveitar os períodos de férias para fazer testes que você não conseguiu fazer quando você estava no meio da correria. Então, com esses 4 pontos, eu acho que você tem umas boas regras gerais para testar e conseguir encaixar uma rotina de estudos. Então, pô, gostou do vídeo? Deixe seu gostei aqui, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E, além disso, lembre-se, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar também. Então, por fim, eu queria só reforçar que não tem esse lance de rotina de estudos ideal, pelo menos ao meu ponto de vista, e é muito de tentativa e erro. Cada pessoa é uma pessoa, então o que funciona com fulano não vai funcionar com ciclano, e por aí vai. Então é muito de você entender como você funciona e tentar seguir isso, e também saber que o que funciona para você hoje também pode não funcionar amanhã. Então é saber ser flexível e se adaptar ao longo do tempo, e de preferência de forma rápida, para que você não se prejudique tanto. Mas no mais é isso que eu tinha falado no vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.